Jeffrey Lionel Dahmer, que no ano de 1991 ficou conhecido como Canibal de Milwaukee ou como Monstro de Milwaukee, foi um assassino em série nascido em 21 de maio de 1960 em Wisconsin, Estados Unidos. Ele cometeu 17 assassinatos entre os anos de 1978 e 1991. A maioria das suas vítimas eram gays, negros e pobres, e em alguns desses crimes ele praticou inclusive necrofilia e canibalismo, além de guardar partes de suas vítimas como troféus e dissolver o restante dos corpos em ácido. Ele acabou sendo preso em 22 de julho de 1991 com 31 anos de idade, quando a que seria a sua 18ª vítima conseguiu fugir e chamar a polícia. Jeffrey pegou 16 condenações de prisão perpétua, totalizando 957 anos de prisão, mas faleceu assassinado dentro da penitenciária por um dos presos após um pouco mais de 3 anos de detenção, no dia 28 de novembro de 1994. Ele é considerado até hoje como um dos piores serial killers dos Estados Unidos. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960 na cidade de Milwaukee, que é a cidade mais populosa do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Jeffrey era filho de Lionel Herbert Dahmer, um químico analítico que estava sempre trabalhando, super ocupado, e de Joyce Annette Flint Dahmer, uma dona de casa. E também era o filho mais velho, porque depois de 6 anos ele viria a ter um irmão, que ele inclusive foi quem escolheu o nome do irmão, David. Então, seriam somente os 2 irmãos com 6 anos de diferença entre eles. A primeira gravidez de Joyce, que era do Jeffrey, seria bem difícil para ela, já que ela possuía um quadro grave de depressão. E por conta disso, ela tomava muitos remédios e ela vivia em crises, muitas vezes, inclusive, sendo internada em clínicas psiquiátricas. Quando Jeffrey ainda era uma criança com apenas 8 anos de idade, a sua família se mudou para Beth, em Ohio, e naquela cidade Jeffrey estudou na Haverly High School. Na sua infância, no comecinho ali da adolescência, ele jogava tênis e tocava clarinete e era uma pessoa normal. Jeffrey foi descrito como uma criança enérgica e feliz. Porém, de acordo com seu pai Lionel, quando seu filho fez uma cirurgia de hérnia aos 4 anos de idade, ali mais ou menos, ele se transformou e passou a ser uma criança quieta e reservada. O pai, inclusive, achava que essa mudança tinha a ver com a cirurgia, alegando que algo ali, ou anestesia, poderia ter dado errado, talvez uma dose maior do que o necessário, ou que ele ficou mais tempo anestesiado do que deveria, enfim, ele achava que essa retração do Jeffrey era por causa da anestesia, mas não se sabe. Seus pais não tinham uma relação muito boa entre eles brigavam sempre, e as brigas eram sempre muito acaloradas, com muitos gritos, xingamentos, e Jeffrey ficava muito incomodado, embora ele não falasse nada. Posteriormente, alguns vizinhos diriam que quando essas brigas aconteciam, eles sempre viam Jeffrey do lado de fora da casa batendo com gravetos nos troncos das árvores, assim, com muita violência. Talvez para extravasar a raiva que ele sentia por conta dessas brigas que atormentavam a cabeça dele.
Dizem também que depois que o seu irmão David nasceu, ele ficou muito enciumado e ele se tornou assim bem retraído e bastante solitário. E como se isso não bastasse, a sua mãe vivia sofrendo de vários problemas ali, de várias doenças psicológicas, e ela era viciada em remédios. E o pai, que era a pessoa que ele tinha um pouco mais de afinidade, era sempre muito ocupado e raramente estava em casa. Ele estava sempre trabalhando, sempre estudando, fazendo cursos a mais, enfim. Ele era muito ausente e bastante distante da família. Em 1970, com 10 anos de idade, Jeffrey perguntou ao pai, enquanto eles jantavam um frango, qual seria o procedimento químico para limpar e preservar com segurança os ossos de um animal. E o seu pai, surpreso com a pergunta e empolgado assim com o interesse do filho, né, achando que o garoto pensava em seguir os seus passos de químico, seguir os seus passos profissionalmente, ele explicou que com o alvejante isso seria possível, bem como com alguns outros produtos químicos, como o ácido clorídrico, que também é conhecido por ácido muriático. E ali ele foi explicando detalhes. E ele falou que esse ácido dava um melhor resultado. E assim, quando eles terminaram de jantar, o Lionel explicou detalhadamente como era feito todo esse processo, sem saber que futuramente o seu filho usaria esses métodos para preservar os ossos de suas vítimas, que eram pessoas. Nos anos que se seguiram, a sua mãe foi internada diversas vezes na ala psiquiátrica de um hospital, onde ela tomava doses altíssimas de calmantes, além de morfina, inclusive morfina. E ela ficava muito tempo lá. E quando ela voltava para casa, na maioria das vezes, ela ficava desacordada, por conta da alta medicação mesmo, né? Isso incomodava muito Jeffrey, que ele era jovem ainda, ele não entendia o que acontecia com a mãe e por que tudo aquilo estava acontecendo com ela. Jeffrey também começou a se interessar muito por ver e pesquisar o interior de vários bichos. Ele passou a procurar por animais mortos ali nas redondezas da sua casa, que ele morava num lugar cheio de árvores, tinha muitos animais. E ele, quando achava, ele queria abrir para ver como era dentro e dissecar os animais e utilizar o processo que tinha aprendido com seu pai para limpar e preservar os ossos. Isso ele fazia com cachorros, com gatos, com guaxinins, enfim, com tudo que ele ia encontrando. Ele saía inclusive para procurar esses animais mortos, levando sacos de lixo com ele para ele trazer o maior número de animais que ele encontrasse ali pela redondeza que estivesse morto, né? Ele levava tudo para casa. Os anos foram passando e quando Jeffrey entrou no ensino médio, o seu interesse pelos estudos estava diminuindo cada dia mais. E o seu interesse por dissecar animais só aumentava. Na escola, Jeffrey era tido por todos como esquisitão, o estranho da turma, por conta das brincadeiras bobas que ele fazia, umas brincadeiras nada a ver, e que ele fazia apenas para se enturmar mesmo, porque ele queria ser aceito pelos meninos, ali pelo círculo de amizade, né? Ele costumava fingir ataques epiléticos, que futuramente descobriram que ele fazia alusão à sua mãe quando passava mal. Então ele vinha em casa e ele imitava, além de outras brincadeiras de muito mau gosto, mas os seus colegas da escola o incentivavam porque achavam engraçado, tanto que eles até criaram um fã-clube para ele que chamava Fã-Clube Dahmer. Na verdade, ele era o bobo da corte, né? Sabe aquele cara que todos fazem de gato e sapato, o bobalhão da turma mesmo? No fundo, ninguém era amigo do Dahmer. Ele era, na verdade, assim, sempre colocado de lado. Tanto que é verdade isso, que quando as aulas acabaram do ensino médio, ninguém nunca procurou por ele. E ele perdeu totalmente contato com aquelas pessoas que ele estudava no ensino médio. Na escola ele fazia coisas como entrar num grupo que não era o dele, se infiltrar ali para sair numa fotografia do anuário da escola. E quando a diretora descobriu que ela viu a foto que revelaram, aí tiveram que pintar o rosto dele para tirá-lo da foto, porque ele não tinha que estar ali. Coisa assim, boba mesmo, né? Teve inclusive uma aula de biologia onde foram para o laboratório
E lá ele roubou um feto de porco e levou para casa para dissecar também, né? Porque ele ficou obcecado com isso. Foi um escândalo, a escola queria saber quem que tinha roubado e por que tinham levado o feto, enfim. Mas nunca ninguém soube. E isso acabou ficando por isso mesmo, aí o ano letivo acabou, ele se formou, enfim. Ele, inclusive, tinha um cemitério de animais no fundo do quintal da sua casa. E como enfeite do cemitério, ele colocou uma cabeça de um cachorro morto que ele encontrou numa estrada. Que enfeite, né? Bom, depois de um tempo, ele passou a pegar animais vivos. Já que ele não achava mais mortos, ele começou a pegar os vivos e a matar quando ele não encontrava os mortos, né? Entre 15 e 16 anos, Jeffrey descobriu sua homossexualidade, mas não lidava bem com isso. Ele não se aceitava a princípio, né? Ele comprava revistas de mulheres para enganar o seu pai e a si próprio, né? Nessa mesma época, ele passou a ter pensamentos e fantasias sexuais envolvendo assassinatos e sempre de homens, já que ele era homossexual. Mas ele não contava pra ninguém, até porque ele nem tinha pra quem contar, né? E tentava sufocar essas ideias que vinham na cabeça dele o tempo todo. E por causa disso, para tentar esquecer, ele começou a beber. Talvez como uma válvula de escape mesmo, e acabou se tornando alcoólatra antes mesmo de terminar o ensino médio. O que foi inclusive percebido por alguns colegas de classe ali que o viam bebendo, né, constantemente dentro da sala de aula. Ele costumava levar um copo grande de isopor dentro da sua jaqueta, era um casacão verde que ele usava constantemente, tipo militar, né, aquele estilo militar. E ele na aula ele ia tomando, né, tirava o copo ali da blusa e ia tomando. Aí uma vez uma colega de turma perguntou: Jeff, o que é isso no seu copo? E ele respondeu jogando a cabeça assim para o lado: é meu remédio. Na hora a menina percebeu que era bebida, sentiu o cheiro, né? E tempos depois ela até veio dar uma entrevista e ela contou essa história e ela falou que sabia que era o uísque, que ele bebia de manhã. Imagina beber durante o dia e todos os dias um copão de uísque, já começar de manhã, só podia virar um alcoólatra mesmo, né? Nesse sentido, ele era um coitado que precisava de ajuda e ninguém percebeu. E se percebeu, se fingiram de tontos, né? Menos trabalho, né? Pensa, maior rolê ter que ajudar alguém de 15 anos com um problemão desses, né? Um alcoolismo, o cara já se alcoólatra com 15 anos. E eu nem digo os amigos não, porque eram jovens demais para isso, tanto quanto ele, sem maturidade nenhuma. Eu digo que ninguém viu? Os pais, os professores, tios, avós, as pessoas adultas que conviviam com ele. Será que ninguém nunca percebeu nada, nunca sentiu o cheiro, nunca viu que ele bebia, que ele ia mal nos estudos, que ele era solitário, que ele tinha um interesse exagerado por animais mortos e fazer dissecação dos bichos, que ele era retraído, sem amigos, enfim. Será que ninguém nunca percebeu nada? Nenhum adulto? Nessa época que se descobriu gay, Jeffrey teve um breve relacionamento com um garoto de idade ali próxima dele, que se resumiu ali, aquele namoro, aquele relacionamento, em beijos e carícias e nada de sexo. E logo esse relacionamento acabou. Mas assim, foi uma confirmação de que ele realmente era gay. E foi nessa época que ele começou a fantasiar relações com homens, onde ele dominava o parceiro, exercendo completo domínio ao outro. E não demorou muito para juntar essas fantasias de domínio ao seu hábito de dissecar animais. Isso realmente dava muito prazer sexual a Jeffrey, por incrível que pareça. E assim, diariamente tinha um homem mais velho do que ele que fazia corridas ali perto da sua casa, e ele via esse homem passando por ali sempre na mesma hora. Nessa ocasião ele já tinha completado 16 anos, já, ou ainda, né? Bom, enfim, e já tinha esses pensamentos escabrosos. Bom, ele fantasiou deixar o homem inconsciente e assim abusar do seu corpo enquanto ele estivesse desacordado. Olha só, com 16 anos. E criou coragem e foi lá. Uma manhã ele pegou um taco de beisebol que ele pensou que ia acertar na cabeça do homem.
e se escondeu atrás das moitas, assim, perto de onde ele passava, e ficou ali quietinho, aguardando o cara lá passar para colocar o seu plano em prática. No entanto, naquele dia o homem não foi correr. Parece até que adivinhou, né? Por sorte, ele não foi naquele dia. Depois desse dia, o Jeffrey deixou essa história, essa ideia aí de lado, e posteriormente ele diria que essa teria sido a primeira vez que ele tinha pensado em de fato matar alguém, mas que não tinha dado certo. Já com 17 anos e até ali segurando de alguma forma os seus instintos assassinos e perversos, né? Suas notas estavam extremamente baixas e a custo ele conseguiu terminar o ensino médio, no ano de 1977. Mesmo ano em que os seus pais se separaram, definitivamente, né? Chega de brigas. Por algum motivo, somente o pai de Jeffrey esteve em sua formatura. Não diz nas matérias porque a mãe e o irmão não foram. E logo após o pai saiu de casa. Após alguns meses, já em 1978, a sua mãe, a Joyce, e o seu irmão David se mudaram de lá, foram embora, foram morar com parentes em Chippewa Falls, que eram parentes da Joyce, ainda em Wisconsin, e por algum motivo que não fica nem um pouco claro, ela não levou o Jeffrey. Olha só, ela levou o mais novo, o David, e deixou o Jeffrey, que só tinha 18 anos. Tudo bem, o outro tinha 12, mas o outro também tinha 18, né? Ele tinha acabado de se formar no ensino médio, não tinha uma faculdade, um emprego, amigos, namorada, nada. E o pai nem morava mais lá, e ainda assim ela o deixou sozinho e foi embora com o caçula. Joyce, inclusive, pediu para Jeffrey não comentar com ninguém, nem com o pai, o Lionel, que ela estava indo embora com o David e que ele ficaria sozinho. E ele assim o fez, ele não comentou com ninguém. Nesse tempo que ele ficou sozinho, ele não tinha comida, sua geladeira não funcionava, estava quebrada, e ela deixou um pouco de dinheiro que ele usava para comer todos os dias no Burger King, praticamente todos os dias, e comprar muitos cigarros e muita bebida alcoólica. Ele usou a maior parte do dinheiro para isso. Como diz o ditado, o ócio é a casa do capeta, e assim foi. Durante esse período em que Jeffrey ficou sozinho, muitas coisas absurdas passavam pela cabeça dele, que era potencializada pela bebida. E foi nessa ocasião que Jeffrey conheceu e matou a sua primeira vítima. O nome dele era Steve Riggs e o dia era 18 de junho de 1978, 3 semanas após a sua formatura do ensino médio. Jeffrey estava dirigindo numa estrada quando viu um rapaz alto e bonito de 19 anos pedindo carona. Ele imediatamente parou e o moço disse que estava indo para um show de música de rock que estava acontecendo em Lockwood Corners, que era perto dali, e perguntou se Jeffrey poderia lhe dar uma carona. E Jeffrey concordou e o moço entrou no carro. No caminho, enquanto conversavam, Jeffrey percebeu que o rapaz não era homossexual. Ainda assim, o convenceu a passar antes em sua casa para eles beberem umas cervejas e fumarem lá umas verdinhas, enfim, antes de irem ao show, e o rapaz concordou. Então eles foram para a casa do Jeffrey. Eles ficaram na casa dele por algumas horas, quando então o rapaz se levantou dizendo que estava indo embora. Acho que ele pensou, cara, aí não vai me dar carona, eu vou me virar, né? E estava indo embora, mas o Jeffrey não queria que ele fosse embora, queria que ele ficasse ali mais e mais e mais. Então, quando Steven Hicks se virou, Jeffrey pegou um haltere de 5 quilos, que ele usava para se exercitar, e o acertou na parte de trás da cabeça com muita força por 2 vezes. O rapaz caiu desmaiado e Jeffrey, nesse momento, aproveitou para estrangular-o com a própria barra de haltere ali de ferro, para o caso dele ainda estar vivo, né? Não se sabe se ele ainda estava vivo ou se ele estava só desmaiado, se já tinha morrido. Quando Jeffrey se certificou que ele estava realmente sem vida, tirou as roupas do rapaz e o violou diversas vezes. E somente no dia seguinte que Jeffrey levou o corpo de Hicks para o porão e o dissecou como ele fazia com os animais, e colocou tudo dentro de um cano de esgoto, que era assim, bem largo e que ficava dentro da propriedade da família. Mas o cheiro começou a ficar forte. Então ele pegou tudo, colocou em sacos de lixo e enfiou dentro do carro para jogar no lixão da cidade. E saiu. Isso já era 21 de junho.
No caminho, ele foi parado pela polícia e depois dos policiais verificarem que ele não tinha sinais de embriaguez e, incrivelmente, aquele dia ele não tinha, é estranho porque ele era um alcoólatra, a polícia o liberou. Nesse momento, ele desistiu de jogar o corpo no aterro porque ele ficou nervoso, né? E voltou para casa com os restos mortais da sua primeira vítima. Agora, como que a polícia o dispensou? Será que não sentiu o cheiro ruim, forte ali, vindo dos sacos de dentro do carro? Nem verificaram o que tinha lá dentro que cheirava mal? Você acha que não viram que tinha um saco lá dentro cheirando mal 3 dias? Se tivessem feito isso, quem sabe essa não seria a sua única vítima, né? Ele, quando chegou em casa, enterrou no quintal dos fundos da propriedade. Algumas semanas depois, ele exumou o corpo do Hicks e retirou a carne dos ossos com uma faca e dissolveu a carne em ácido e destruiu os ossos com uma marreta. E depois ele espalhou pelas redondezas da sua casa, assim, ele foi jogando no chão os ossos. 1 mês e meio depois desse crime, o pai de Jeffrey, que a essa altura já estava em um novo relacionamento com uma mulher chamada Shari, apareceu na casa da família para apresentá-la ao seu filho. E foi somente nesse momento, 1 mês e meio depois, que o pai de Jeffrey viu que o filho estava em situação de total abandono. Inclusive, nessa ocasião, nem luz elétrica tinha na casa, já que a companhia de energia tinha cortado por falta de pagamento. O pai e a madrasta, condoídos com o que viram, né, levaram o Jeffrey com eles. O homem ficou muito bravo com a ex-mulher. Nesse período em que ele viveu com o pai e com a madrasta, Jeffrey ajudava até na limpeza da casa e fazia tudo para agradá-los. Mas o pai queria que o filho se encaminhasse na vida, né? Todo pai quer. Aconselhando-o a fazer uma faculdade. E ele fazia tudo que o pai mandava. Então ele se matriculou na Universidade Estadual de Ohio, porém só ficou 1 semestre, já que o alcoolismo tinha tomado conta dele. Ele não conseguiu estudar, ele vivia bêbado. Numa visita de seu pai à faculdade, o Lionel pegou o filho bêbado durante o dia, assim, caído, desacordado em seu dormitório. Ele tinha notas muito baixas e era totalmente desinteressado. Aí ele acabou largando a faculdade depois de 3 meses apenas. Em janeiro de 1979, por insistência do pai, Jeffrey se alistou no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em San Antônio, e depois foi transferido para Ballrounder, na Alemanha Ocidental. Ele foi descrito por militares que conviveram com ele como um soldado normal. Nada demais, assim como uma folha de serviço comum, sem grandes feitos, mas nada que desabonasse. No entanto, mais tarde, 2 militares alegaram que teriam sido drogados e estuprados por Jeffrey dentro de um caminhão blindado e que eles ficaram quietos por vergonha. E seus superiores já sabiam, inclusive, que ele era um alcoólatra, assim, incorrigível. Quando em 1981 ele foi dispensado da corporação, recebendo uma passagem de volta para qualquer lugar, mas que vai embora. Porém, Jeffrey pediu para que essa passagem fosse para Miami Beach, na Flórida, pois ele não tinha cara para enfrentar o pai com uma nova decepção. Então, eles deram a passagem para Miami. Lá em Miami, ele arranjou alguns empregos, alguns bicos que pagavam muito pouco. E o pouco que ele conseguia, como era de se esperar, né, ele gastava com bebidas e cigarros. E em pouco tempo ele foi despejado do hotel vagabundinho ali que ele estava e começou a morar passou a dormir na rua, nas praias, enfim. Nessa ocasião, Jeffrey telefonou ao seu pai Lionel, que mandou uma passagem de avião para ele voltar e foi buscá-lo, inclusive com a sua esposa Shari, no aeroporto. Mais uma vez, ele foi morar com o pai e a madrasta, mas seria por pouco tempo. Embora eles tivessem ali um bom relacionamento, os 3, a Shari gostava bastante dele, o alcoolismo de Jeffrey era um eterno problema. Inclusive, teve uma ocasião que o Jeffrey foi preso por estar bebendo em público, o que lá nos Estados Unidos era, e parece que ainda é assim até hoje, se eu não me engano ainda é assim, que é proibido beber na rua, né? Então ele foi preso. O pai, mais uma vez, tentou corrigir isso e mandou ele morar com a avó paterna, a Catherine, ao leste de Wisconsin.
E o Jeffrey e a sua avó tinham um bom relacionamento, e o Lionel achava que seria bom para o filho ter esse contato com a avó, né, já que ele gostava da avó e a avó dele. E ele assim o fez, se mudou para lá. Nessa época, em 1982, ele viveu bem com a sua avó por um tempo e parecia que tudo estava se ajeitando. Normalmente, ele a acompanhava até na igreja e também ajudava ali nos serviços domésticos, ele fazia tudo, comida, enfim. Aí ele arrumou um emprego e tudo parecia caminhar muito bem. No entanto, logo isso desandou. Depois de uns 10 meses, mais ou menos, trabalhando nessa empresa que ele tinha arrumado emprego, ele foi demitido. E ele acabou ficando 2 anos desempregado e vivendo às custas da avó, com pouco de dinheiro ali que a avó dava para ele se virar para cigarro, essas coisas, e claro que ele ia beber, né? Numa ocasião, ele roubou um manequim masculino de uma loja, que ele passou em frente, ele viu e entrou e roubou e levou para casa. Ele sentia atração por homens e achou que poderia satisfazer os seus instintos com aquele manequim. Mas, depois de um tempo, a sua avó viu o boneco embaixo da sua cama. E nesse momento percebeu que o neto era homossexual e ela ligou pro pai, né, pro filho dela. Ele ficou bem chateado com esse episódio e se desfez do manequim logo em seguida. Ele também continuava com o hábito de dessecar animais, e isso incomodava demais a sua avó por conta do mau cheiro e pelo tempo excessivo que ele perdia ali dissecando aqueles animais ao invés de estar trabalhando, né? Ela queria que ele saísse para procurar emprego, né? Não ficar ali. Ainda assim, ele era bem querido da avó e eles se davam muito bem. Em 7 de agosto de 1984, Jeffrey foi preso por exposição indecente, se mostrando para mulheres e crianças em um local público. Em uma outra ocasião também, por se masturbar ali em frente a 2 meninos. Em ambas, ele foi condenado, mas pegou a liberdade condicional e pagamento de multa e assim, acabou voltando para casa da avó depois de ser preso por 2 vezes. E isso tudo em bem pouco tempo ali. Em janeiro de 1985, o Jeffrey começou a frequentar bares e saunas gays. Ele acabava ali se relacionando com pessoas que conhecia nesses bares e saunas, mas ele não gostava de ter relações com eles, porque ele falava que eles se mexiam demais. Na verdade, ele queria dominar, ele queria que eles fossem como seus escravos, assim, que ficassem quietos, sabe? Como as pessoas se mexiam, falavam, tinham vontades próprias, enfim, isso irritava eles sobremaneira. Aí ele teve uma ideia para resolver essa questão. Ele pensou em drogar as pessoas que ele conhecia, assim ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele estuprava as pessoas desacordadas, sem que a pessoa se mexesse ou reclamasse, enfim. No fundo, ele já tinha tendências à necrofilia, né? Ele não queria que a pessoa se mexesse, nem falasse, nem nada. Futuramente, ele diria que via as pessoas como objetos apenas, e não como pessoas que tinham suas vontades e escolhas, enfim. Ele então foi até o médico e disse que tinha dificuldades para dormir e pediu um remédio. O médico, lógico, sem desconfiar de nada, né, prescreveu um bem forte para ele que ele futuramente usaria em suas vítimas para deixá-las desacordadas. Ele então começou a conhecer pessoas em uma sauna gay que ele passou a frequentar. Lá ele drogava essas pessoas com esse remédio que o médico tinha dado, né, passado para ele, assim ele podia estuprá-las à vontade sem ser incomodado. No entanto, essas pessoas foram reclamar essas atitudes para o gerente da sauna. Foi uma média de 12 pessoas que reclamaram de Jeffrey porque elas percebiam que tinham sido drogadas, elas não lembravam, e ele acabou sendo proibido de frequentar a sauna. Sendo assim, como ele não era mais bem-vindo na sauna gay, ele focou suas investidas nas boates gays. Nessas boates, ele não interagia com ninguém. Ele não dançava, ele não conversava, ele não socializava nada. Ele chegava e ficava sentado ali num canto, bebendo a noite toda. E ficava só observando. E no final da noite, assim, já pela manhã, quando a casa estava prestes a fechar, ele se aproximava de alguém. Ou até mesmo alguém se aproximava dele, né? Porque via ele ali sozinho, ele era boa pinta, bonito e tudo mais. E aí eles acabavam indo para um hotel. No
No dia 20 de novembro de 1987, Jeffrey conheceu em um bar gay um rapaz chamado Steve Tuomi, de 25 anos. No final da noite, acabaram indo para um hotel passar uma noite lá. O hotel era o Ambassador Hotel em Milwaukee. Na manhã seguinte, quando Jeffrey acordou, ele viu Tommy perto da cama, assim, perto do pé da cama, com o peito esmagado e muito machucado, já sem vida. Jeffrey também tinha muitas escoriações pelos braços, pelo peito, pelo rosto, o que indicava que ele tinha batido no rapaz até sua morte e que o rapaz tinha tentado se defender. Porém, ele não lembrava de nada, tinha dado um apagão, talvez porque tivesse bebido demais, ou talvez usado alguma droga, né? Ele saiu do hotel, comprou uma mala bem grande, voltou, colocou o corpo dentro dessa mala e foi com essa mala para casa da avó, onde lá ele esquartejou o corpo do rapaz, removeu a carne dos ossos, colocando em sacos plásticos separados, enquanto os ossos ele esmagou com uma marreta, como ele fez com aquele primeiro rapaz. Em seguida, ele colocou os sacos em lixos comuns na rua. A cabeça ele colocou em alvejantes para limpar os resíduos e ficou com ela por alguns dias, fazendo inclusive carinhos nela. E mais tarde esmagou também com uma marreta, como ele fez com o restante do corpo e com o outro rapaz. Parece que ele tentou ali segurar essa sua vontade de matar, né, por um tempo, já que a sua primeira vítima tinha sido em junho de 1978 e a segunda somente em setembro de 1987, ou seja, um pouco mais de 9 anos, né, sem matar ninguém. Mas agora que ele tinha voltado a matar, ele não conseguiria se segurar mais. Pouco tempo depois, Jeffrey viu em um jornal a notícia de um rapaz de 18 anos, bem bonito, tinha a foto dele, que tinha morrido e estava sendo enterrado. Nessas páginas de obituário, sabe, que coloca lá a pessoa, fulano morreu e vai ser enterrado e tal. Pois bem, ele esperou enterrarem e à noite ele foi lá no cemitério com a ideia fixa de desenterrar o rapaz e levar para casa dele para praticar necrofilia. E lá foi ele com a pá e tudo mais. Porém, o chão já estava duro demais, o cimento já tinha secado e ele não conseguiu quebrar, ficou muito difícil e depois de algumas tentativas ele acabou desistindo e foi embora. Sua terceira vítima foi no dia 16 de janeiro de 1988, um garoto índio-americano de 14 anos chamado James Dockstader. Ele o atraiu para o porão da casa da sua avó com a promessa de pagar $50 para que o menino posasse nu para ele para uma sessão de fotografias. Ele falou que ele era um fotógrafo. O menino aceitou e foi morto, estrangulado, e o resto foi igual às outras vítimas. Mas nesse caso, o Jeffrey preservou o crânio da vítima por um tempo. Sua quarta vítima foi no dia 24 de março de 1988, um rapaz de 22 anos chamado Richard Guerreiro. Eles se conheceram do lado de fora de um bar quando Jeffrey ofereceu $50 para que o rapaz o acompanhasse até a sua casa. Nesse caso aí foi para lhe fazer companhia por uma noite, não era para tirar fotografia. Lá ele foi estrangulado de novo no porão da casa da avó e o resto foi igual às outras vítimas. A cabeça também foi preservada por algum tempo, lembrando que ele praticava necrofilia com todos. Um mês depois, no dia 23 de abril de 1988, ele levou outro rapaz para a casa da sua avó. Mas, como a senhora ouviu barulhos, Jeffrey resolveu não matar o garoto. Como ele estava muito drogado, com o remédio lá para dormir, somente na manhã seguinte ele resolveu levar o rapaz até um hospital e largou ele lá na porta do hospital e se mandou. A sua avó já estava muito incomodada com o mau cheiro, que tinha na casa e com as constantes companhias que o seu neto levava para lá e pediu para que Jeffrey se mudasse. E como nessa ocasião ele trabalhava numa fábrica de chocolates chamada Ambrosia, na cidade de Milwaukee, ele decidiu que viveria em um apartamento ali próximo da fábrica, e que ele alugou e que era ali bem pertinho do seu trabalho. No dia 26 de setembro de 1988, já morando no novo endereço, Jeffrey foi preso por drogar e acariciar um garoto de 13 anos chamado Keyson Sintasomphone. Era esse o sobrenome. E ele foi condenado a 5 anos em liberdade condicional,
e foi obrigado a se registrar como agressor sexual da região. Quando isso aconteceu, ele teve que voltar a morar na casa da avó, porque alguém tinha que se responsabilizar por ele, para ele ter condicional. E enquanto ele morava novamente na casa da sua avó, ele tirou a vida de mais 2 jovens. Anthony Sears, de 24 anos de idade, no dia 25 de março de 1990. Anthony era um homem negro que sonhava em ser modelo e aceitou a oferta de Jeffrey de $50 para posar nu para ele. Também foi estrangulado, sua cabeça e sua genitália foram preservadas em acetona, já que o Jeffrey disse posteriormente que o achou extremamente atraente. No início de maio de 1990, o Jeffrey se muda para o prédio Oxford, apartamento número 213 em Milwaukee, que foi a sua última morada antes de ser preso, e esse endereço ficaria muito conhecido por conta dos brutais assassinatos que vão acontecer ali dentro nos anos seguintes. Em 27 de maio de 1990, o Jeffrey levou outra vítima agora para o seu apartamento, mas bebeu acidentalmente a bebida com drogas no lugar da vítima, né? E ele é que acabou dormindo. Quando ele acordou, o rapaz tinha ido embora. E o rapaz levou algumas roupas dele, $300 e o seu relógio. Ele foi roubado. A sua 6ª vítima foi Raymond Smith, ou Rick Bix, como era conhecido. Ele era um garoto de programa negro de 32 anos de idade e seu assassinato aconteceu no dia 30 de maio de 1990. Ele aceitou a proposta de Jeffrey para fazer sexo por $50. Ele também foi estrangulado. Depois de morto, Jeffrey tirou várias fotos de seu corpo, desmembrou, tirou mais fotos numa Polaroid e cozinhou algumas partes do corpo dele. Os seus ossos foram dissolvidos num barril de ácido que ele havia comprado e que colocou ali num cantinho no quarto dele. O crânio do rapaz foi preservado e deixado ao lado do crânio de Anthony Sears, a 5ª vítima. Sua 7ª vítima foi Edward Smith, de 27 anos de idade, no dia 24 de junho de 1990. Ele foi estrangulado, seus ossos também foram para o barril lá de ácido e o crânio dele também foi preservado. Mas o Jeffrey o destruiu acidentalmente quando colocou para secar dentro do forno de micro-ondas para secar mais rápido. E ele ficou bem chateado por isso. Depois ele falaria à polícia que isso deixou ele arrasado. Sua 8ª vítima foi Ernest Miller, de 22 anos de idade, no dia 3 de setembro de 1990. Ele era um estudante de dança e os dois se conheceram do lado de fora de uma livraria, saindo ali da livraria. A causa da morte nesse caso foi hemorragia, já que o Jeffrey cortou a sua veia carótida com uma faca, uma vez que naquele momento, lá naquele dia, ele não tinha remédios para drogar o rapaz. Então ele usou a faca. Ele consumiu a carne da perna, dos bíceps e o coração do Ernest. E o seu esqueleto foi colocado em alvejante e o seu crânio foi para o freezer, para depois ser pintado com tinta esmalte e ser guardado ali, mais preservado, né? A sua 9ª vítima foi David Thomas, de 22 anos de idade, no dia 24 de setembro de 1990. Eles se conheceram próximo ao shopping Grand Avenue e como as outras vítimas, o David também foi atraído para o apartamento do Jeffrey com a promessa ali de posar, né, de receber um dinheiro para posar fotos nuas. Ele também morreu estrangulado e os seus restos mortais nunca foram encontrados. Nos 5 meses que se seguiram, Jeffrey não matou ninguém. E um dia ele desabafou com o seu oficial da condicional, né, que ele sempre tinha que falar com o cara, que estava sofrendo de ansiedade e depressão, e fez referências à sua sexualidade, aos seus problemas em se conformar com a sua sexualidade, com o seu estilo de vida solitário, e também ele reclamou das suas dificuldades financeiras, que ele estava passando por aquele momento, que ele ganhava muito pouco, enfim. E que inclusive chegou a afirmar para esse rapaz que tinha pensamentos suicidas. A 10ª vítima foi Curtis Stroger, de 17 anos de idade, no dia 18 de fevereiro de 91. Eles se conheceram num ponto de ônibus, perto da Universidade Marquette, e ele era um aspirante a modelo.
Como as demais vítimas, Curtis foi atraído ao apartamento de Jeffrey também para posar para fotos nuas em troca de $50. Era sempre a mesma desculpa que ele dava e as pessoas acreditavam e iam. Ele também morreu estrangulado e várias partes do corpo dessa vítima foram preservadas, incluindo o crânio, as mãos e as partes íntimas. Sua 11ª vítima foi Errol Lindsey, de 19 anos de idade, no dia 7 de abril de 1991. Ele era heterossexual, ainda assim, Jeffrey o convenceu a ir até o seu apartamento, exatamente como fez com as outras vítimas. Ele foi a primeira vítima que Jeffrey experimentou manter em estado de zumbi, num tipo de lobotomia. Ele furava o crânio com uma furadeira e colocava lá dentro ácido clorídrico ou ácido muriático, é a mesma coisa. No entanto, depois de algum tempo, Errol acordou dizendo que estava com muita dor de cabeça e perguntou que horas eram. Como ele viu ali que não deu resultado, o Jeffrey o drogou novamente e o estrangulou, porque ele viu que o negócio não tinha dado certo, né? Então, ele acabou estrangulando e o procedimento foi igual aos demais, né? Então, é necrofilia e tudo mais. Depois de quase um ano morando ali e assassinando várias pessoas naquele local, como não podia ser diferente, né? Os vizinhos começaram a reclamar do cheiro e do barulho, como por exemplo, barulho de motosserra durante a noite, porque ele serrava os ossos, né? A pedido dos moradores, o síndico do prédio procurou por Jeffrey para fazer reclamação, e ele alegou que o seu freezer estava quebrado e o cheiro vinha das carnes que estavam lá dentro, que tinham estragado. Outra hora ele falava que eram os peixes do aquário que tinha morrido ali, um tinha comido outro e que estava cheirando mal, enfim. E o barulho, ele alegava que ele estava reformando ou construindo uma mesa, um móvel, sei lá, um armário, que era para ele deixar ali na sala, e que o único tempo livre que ele tinha era à noite. Então era a hora que ele usava para fazer as coisas dele. Cada hora ele dava uma explicação diferente. Isso ele ia levando e continuava a praticar seus crimes ali, sem que ninguém descobrisse nada. Sua 12ª vítima foi Anthony Hughes, de 31 anos de idade, no dia 24 de maio de 1991. Eles se conheceram em um bar gay e Jeffrey o convenceu a voltar com ele. Hughes era surdo e mudo e, ao que tudo indica, eles já se conheciam há algum tempo de algum lugar, provavelmente de um bar, de algum lugar assim, e eles conversavam escrevendo. Sua 13ª vítima foi Conerak Sintasonphone, lembra do sobrenome? De 14 anos de idade, no dia 27 de maio de 1991. Eles se conheceram numa avenida, parece que perto de um ponto de ônibus. Incrivelmente, Jeffrey já tinha abusado do seu irmão mais velho, o Keyson Sintasonphone, acho que é assim que fala, no ano de 1988, quando o garoto tinha apenas 13 anos de idade. O que lhe causou aqueles 5 anos de prisão lá, que eu falei, que o Jeffrey respondeu em liberdade condicional, quando ele morava com a avó e tudo mais. Só que o Jeffrey não sabia do parentesco e só veio a saber depois de preso. Quando ele levou Conerak para o seu apartamento, o corpo de Anthony Hughes, a 12ª vítima, ainda estava lá, no chão do quarto dele. Que foi alguns dias antes, né, que ele matou esse aí. Jeffrey dopou o menino, furou seu crânio com uma furadeira, como ele fez com o outro, jogou ácido clorídrico em seu cérebro, mas o menino desmaiou, só desmaiou. Achando que ele estivesse morto, depois de abusar do menino, Jeffrey saiu para comprar cerveja e quando voltou viu o menino nu na rua, com ferimentos na cabeça que estavam sangrando ali. Ele estava em companhia de 2 moças moradoras ali do prédio do lado, né, que tentavam entender o que ele estava dizendo, porque ele não estava falando coisa com coisa. Então, as mulheres estavam ali tentando ver o que tinha acontecido com o menino. Ao lado deles estavam 2 policiais. O Jeffrey simplesmente, na maior cara de pau, se aproximou, dizendo que Conerak era o seu namorado, e questionado por um dos policiais sobre a idade do menino, o Jeffrey disse que ele tinha 19 anos de idade, sendo que ele tinha 14. Que ele estava bêbado e que por isso ele estava na rua sem roupas, e convenceu os policiais a deixar ele voltar para o apartamento com o menino. E por incrível que pareça,
Os policiais permitiram, sem ir até lá para examinar os documentos do garoto, que logo veriam que ele só tinha 14 anos e não 19. E também encontrariam a outra vítima morta que estava lá ainda no chão do quarto dele, né? Só que a polícia não foi. Ponerak morreu 1 hora depois dos policiais devolverem o garoto ao Jeffrey. A causa da morte foi perfuração em seu cérebro, já que quando eles voltaram ao apartamento, o Jeffrey inseriu mais ácido clorídrico na cabeça do menino, que acabou não resistindo e faleceu. Sua 14ª vítima foi Matthew Turner, de 20 anos de idade, no dia 20 de junho de 1991. Eles se conheceram num ponto de ônibus quando Jeffrey retornava da parada gay Orgulho LGBT de Chicago, e o Jeffrey o convenceu a ir até a sua casa para uma sessão de fotos, de novo a história das fotos, onde receberia $50. Ele morreu estrangulado e a sua cabeça foi encontrada pela polícia dias mais tarde em um saco plástico dentro da geladeira. Sua 15ª vítima foi Jeremias Weinberg, de 23 anos de idade, no dia 5 de julho de 1991. Eles se conheceram no bar gay em Chicago e a vítima concordou em passar o final de semana com Jeffrey, que alegou que estava sozinho e tudo mais, ele concordou. Jeremias também morreu por conta de perfuração no seu cérebro. E Jeffrey, nesse caso, ele depois disse à polícia que ele colocou água fervendo em seu cérebro, não pôs o clorídrico, ocasionando na hora um coma. O cara entrou em coma. O rapaz faleceu somente 2 dias depois. Sua 16ª vítima foi Oliver Lace, de 23 anos de idade, no dia 15 de julho de 1991. Ele era um entusiasta do fisiculturismo e também foi atraído ao apartamento de Jeffrey para tirar fotos e receber por isso. Também foi estrangulado. Na geladeira estavam a cabeça e o coração de Oliver. Os ossos também foram preservados. Nessa ocasião, Jeffrey foi dispensado do trabalho, já que vinha faltando muitos dias para se dedicar ali aos corpos, né, de ficar lá dissecando os corpos. Ele ou não ia trabalhar ou chegava atrasado e ele foi mandado embora. Sua 17ª e última vítima foi Joseph Bradehoft, de 25 anos de idade, no dia 19 de julho de 1991. Ele não era gay, era pai de 3 filhos e estava à procura de trabalho e aceitou a proposta de Jeffrey para tirar algumas fotografias em troca de dinheiro mesmo que ele estava precisando. Ele também foi drogado e estrangulado e o seu corpo foi jogado em cima da cama por Jeffrey e coberto com um lençol e por ali ficou. 2 dias depois só depois de 2 dias, quando Jeffrey descobriu, tirou o lençol do corpo dele, ele viu que o rapaz já estava em estado de decomposição e tinha inclusive vermes em sua cabeça. Aí o que ele fez? Ele decapitou, limpou a cabeça e depois colocou no freezer. Seu dorso foi jogado dentro do barril azul lá, junto com as 2 últimas vítimas. No dia 22 de julho de 1991, a sua última e quase fatal vítima foi Tracy Edwards, de 32 anos. Eles se conheceram nas proximidades ali de um shopping, quando Tracy estava com mais 2 amigos. O Jeffrey ofereceu dessa vez $100 para fazer fotos nuas de um deles e o Tracy aceitou. Quando então, eles 2 seguiram para o apartamento do Jeffrey e os outros 2 foram embora e vida que segue. Quando os 2 chegaram lá, o Tracy notou o mau cheiro e questionou o dono da casa, que alegou que ele estava limpando tijolos com ácido, por isso que estava aquele cheiro forte, que era o cheiro do ácido. Embora a história não tivesse sido muito convincente, ele ficou quieto, mas ficou desconfiado, porque ele já era mais velho também, né? Então ele era mais esperto e começou a prestar atenção em tudo. Depois de algum tempo de conversa ali com o Jeffrey falou qualquer coisa do aquário dele, né? Falou alguma coisa induzindo o homem a olhar dentro do aquário. E o homem olhou. Quando então o Jeffrey se aproveitou da distração do moço e colocou uma algema no seu braço esquerdo. E foi tão rápida a tentativa de colocar a algema no outro braço também, mas Tracy se desviou mais rápido ainda, porque ele era mais esperto, né? E conseguiu evitar que o seu braço direito também fosse algemado.
Na hora ele ficou perplexo, né? Ele falou, pô, peraí, o que tá acontecendo aqui? Aí ele perguntou o que tava acontecendo. E o Jeffrey então falou pra que o moço seguisse até o quarto para iniciar a sessão de fotos. E o rapaz assim meio ressabiado, meio desconfiado, achando o cara meio pancado, assim, do nada põe uma algema no braço dele, né? Entrou, mas, né? Quando ele entrou no quarto, ele notou o tambor azul enorme e percebeu que o cheiro ruim vinha dali, do tambor. No mesmo momento, ele viu que estava passando ali no videocassete o filme Exorcista 3. E do nada, ele notou quando o Jeffrey pegou uma faca e veio em sua direção, falando com uma expressão assim muito sinistra, que ainda pretendia fazer as fotos. O homem ficou bem nervoso, assim, bem desconfiado mesmo, achou que aquele cara era pancada e falou, vou melhor eu tirar a camisa e pedir ao Jeffrey que ele tirasse a algema, né? E guardasse a faca, que ele faria as fotos, tal, que tinham combinado e tudo mais. E ele falou pro Jeffrey. O Jeffrey parecia entrar assim, em alguns momentos em algum tipo de transe, olhando fixamente para a cena do filme, e do nada ele começava assim, a balançar para frente e para trás e começava a falar umas coisas desconexas que o Tracy não conseguia entender o que ele estava falando, porque ele falava baixo e ficava assim ruminando, né? E de repente do nada ele saía desse transe, aí ele olhava para o Tracy e falava algumas coisas. Aí tem uma hora que ele encostou o ouvido no peito do Tracy, dizendo que queria ouvir a batida do seu coração, afirmando que iria comê-lo. Comer o coração. O Tracy continuou jogando com o louco do Jeffrey, dizendo que ele era seu amigo, que não tentaria escapar, mas que precisava ir ao banheiro. E essa situação de ir ao banheiro, inclusive, aconteceu 2 vezes. E parece que o Jeffrey nem percebeu, porque ele estava porque 2 vezes no banheiro, né? Então ele tava assim naquele transe, ele não percebeu, né? Na primeira vez, ele foi junto segurando a algema na mão e na outra mão ele segurava a faca pro cara ir lá fazer xixi, né? Quando ele pediu de novo, ele se distraiu e soltou a algema. Quando o Tracy viu que ele soltou, ele aproveitou, né, deu um soco na cara do Jeffrey e correu para a porta da sala que dava acesso ao corredor, que tinha um monte de chave lá, e ele abriu rapidinho e o Jeffrey caiu e depois levantou e saiu correndo atrás dele, mas ele conseguiu fugir. Do lado de fora, o Tracy conseguiu encontrar 2 policiais, os mesmos que sempre faziam ronda por ali, aqueles lá que devolveram o Conerac para o Jeffrey aquela vez. Os seus nomes eram Ruth Miller e Robert Ralph. O Tracy explicou o que tinha acontecido aos 2 policiais dentro do apartamento do Jeffrey. E esses só resolveram ir até o apartamento do Jeffrey só para obrigá-lo a tirar a algema do braço do rapaz, porque ele queria que os policiais tirassem, mas os policiais não tinham chave, né? Achando que todo o resto que ele estava falando ali era a invenção dele mesmo, como a tal história da faca, por exemplo. Mas eles foram até o apartamento e o Tracy teve que ir junto. Assim que os 2 policiais chegaram ao apartamento e foram recebidos por Jeffrey, eles ordenaram que a algema fosse retirada do braço do homem, que estava inclusive ali do lado. Gente, pensa, Deus me livre ter que voltar ali com aquele maluco. E questionou onde estaria a chave. Quando Jeffrey disse que estava ao lado da cama, no quarto dele, que ele iria lá buscar e ia tirar assim a algema, né? Um dos policiais, o Ralph Miller, em sua autoridade, mandou que ele ficasse ali mesmo, onde estava, que ele próprio faria isso. E na hora o Jeffrey ficou bem nervoso, né? Porém, assim que esse policial entrou no quarto do Jeffrey, viu as diversas polaroides de corpos desmembrados que estavam dentro assim de uma gaveta, de uma cômoda que estava aberta. E bem na hora aquela gaveta estava totalmente aberta, né? E o policial viu. E elas por si só já falavam tudo, né? Inclusive o cenário daquelas fotos era aquele mesmo quarto, não tinha nem o que questionar. Lá dentro, um cheiro insuportável vinha de um barril azul no canto do cômodo. E também tinha a tal faca lá que o cara tinha falado, o Tracy, do lado da cama. Que o Tracy alegou aos policiais ter sido ameaçado e o policial viu. Rapidamente ele gritou a outro policial que estava na sala para que o homem fosse algemado. O Jeffrey tentou resistir, mas foi facilmente dominado pelo oficial Robert Ralph, que estava armado, né? Foi dominado ali rapidinho.
Assim que ele foi preso, os policiais pediram reforços e foram encontrando várias coisas espalhadas em cada canto daquele apartamento macabro, sinistro, né? Várias cabeças, crânios, esqueletos, bem como coração, músculo, mãos, várias partes de corpos, partes de genitais, enfim, tudo dentro da geladeira, e até mesmo numa grande panela que estava em cima da pia tinha uma cabeça. Dentro do barril azul tinham 3 torsos dissolvendo lentamente em ácido, enfim, cada canto tinha um monte de coisa, eles foram achando tudo. Na madrugada do dia 23 de julho de 1991, Jeffrey Dahmer foi interrogado pelos detetives Patrick Kennedy e Patrick Murphy por 60 horas e confessou tudo, ele não omitiu nada. Ele, inclusive, dispensou seu direito de ficar calado e ter um advogado. Ele confessou as 17 mortes e contou todos os detalhes de cada uma delas, exceto aquela que ele disse que não lembrava, né? Mas que ele achava que tinha sido que ele sabia que tinha sido ele. O que mais impressionou os investigadores e todos em geral foram as experiências de lobotomia que ele fez, com essa ideia maluca e fixa que ele tinha de controlar a mente das suas vítimas, né? De tornar as pessoas zumbis, né? Fazer um buraco com uma furadeira na cabeça da pessoa, jogar água fervendo, ácido clorídrico dentro dos cérebros, né, das pessoas ainda vivas. Era assim, muita crueldade, né, completamente desumano. No decorrer das suas declarações, ele disse que pretendia fazer um santuário que ele chamava de centro de poder, que seria montado a partir dos crânios e esqueletos que ele estava guardando e que ali seria o seu local de meditação ou algo assim. Ele inclusive tinha um desenho pronto, assim, um croquis disso aí, né? Ele tinha toda a ideia montada e ele fez o desenho. Sobre as inúmeras fotografias que colecionava, ele justificou alegando que aquilo era uma forma de suas vítimas parecerem exatamente o que ele quisesse que elas parecessem. Já que naquele momento ele tinha total poder, né, e absoluto sobre aquelas pessoas, aqueles corpos, e ele também queria ter uma recordação de cada uma delas, por isso ele fotografava. Ele também insistiu em dizer que não queria que suas vítimas sofressem, que ele queria que as suas mortes fossem indolores, que jamais cometeria atos de tortura, como se furar a cabeça da pessoa com uma furadeira ainda viva e jogar ácido ou água fervendo lá dentro não fosse tortura. Como assim, né? Bom, umas coisas, viu? Quando questionado sobre o lance do canibalismo, Jeffrey disse que comia partes de suas vítimas, sim, para que assim elas fizessem parte dele e não fossem embora, passariam a fazer parte dele. Quanto às suas vítimas serem na maioria negras, ele respondeu que não tinha nenhum critério além da aparência, da atração física mesmo, já que ele procurava por homens magros e com corpos bonitos e definidos, que era o que ele gostava, então ele ia pela aparência. E que se a maioria era negra, é porque nesses locais tinha mais negros, dizendo que não tinha nada a ver de racial, ele não estava matando porque era negro. Ele também foi questionado sobre beber o sangue das vítimas, ao que respondeu que chegou a beber sim, por curiosidade, mas que ele não tinha gostado. Então foi só uma única vez, ele não quis mais. No dia 30 de janeiro de 1992, Jeffrey Dahmer foi acusado por 17 assassinatos e no dia 15 de fevereiro do mesmo ano, ele se declarou inocente por motivo de insanidade, mas o júri o considerou são e culpado em 16 dessas acusações, totalizando 957 anos de prisão. A pena máxima disponível em Wisconsin, quando então passou a cumprir a sua pena no Instituto Correcional de Columbia, em Wisconsin. Ele não foi acusado da morte de Steve Tuomi no ano de 1987, pois ele não possuía lembranças do ocorrido, então não foram encontradas provas também, né, físicas assim, que comprovassem esse crime, né? E como ele confessou todos, então, né, esse daí teria que ter provas, e como não tinha, não foi preso por esse. Na prisão, Jeffrey se voltou para a religião. Em maio de 94, ele foi batizado pelo pastor Roy Ratcliffe, que visitava semanalmente ele até a sua morte.
O pai mantinha contato constantemente e o visitava pelo menos uma vez por mês, juntamente com a sua madrasta, a Charlie. E Jeffrey também ficou mais próximo da sua mãe, que telefonava semanalmente para ele, e ela se dizia sempre muito preocupada com o que poderia acontecer a ele lá dentro, ao que ele respondia que não se importava se algo acontecesse com ele, que ele estava pronto para morrer. Eu acho, inclusive, que era isso mesmo que ele queria, né? Morrer. Bom, lá dentro do presídio, ele foi atacado 2 vezes por 2 prisioneiros. A primeira foi em julho de 1994, quando um preso desconhecido tentou cortar a sua garganta quando ele voltava de uma missa. Mas o corte foi superficial e ele ficou bem. A segunda vez foi no dia 28 de novembro de 1994. Enquanto ele limpava os banheiros do ginásio de esportes com outros 2 presos, que era o Jesse Anderson e Christopher Scarver. E dessa vez foi fatal. Os 3 foram deixados sozinhos, sem supervisão policial, por alguns minutos. E às 8h10 da manhã, o corpo de Jeffrey foi encontrado no chão do banheiro, com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. E o seu agressor, que foi o Scarver, que estava cumprindo pena por um homicídio cometido em 1990, que acertou Jeffrey com uma barra de ferro da academia. Depois ele se voltou contra o Anderson e o acertou também. Jeffrey não morreu na hora, foi socorrido e levado ao hospital da prisão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 1 hora depois do ataque que sofreu, né? Do ataque do homem lá, né? Em sua necrópsia foi constatado que, além de ser espancado com essa barra de ferro, assim, vários golpes com essa barra, o agressor também bateu com a sua cabeça na parede várias vezes, provocando um traumatismo craniano bem grande, assim, e foi por isso que ele morreu. A cabeça estava aberta e bem machucada. O outro preso, o Anderson, morreu 2 dias depois. Depois de acertar ambos, Scarver voltou para sua cela e disse a um guarda: "Deus me mandou fazer aquilo." Scarver afirmou que estava revoltado com os crimes de Jeffrey e decidiu agir. Ele sugeriu, inclusive, que os funcionários da prisão deixaram eles sozinhos, esperando que algo acontecesse mesmo, que isso tinha sido proposital para que ele acabasse com a vida do Jeffrey, mas isso nunca foi comprovado. Ao saber da morte do filho, a Joyce respondeu irritada à imprensa: "Agora todo mundo está feliz? Agora que ele foi espancado até a morte, isso é bom o suficiente para todos?" Eu sei que ela é mãe, mas poxa, né? Bom, em maio de 1995, Christopher Scarver recebeu mais 2 sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos de Jesse Anderson e de Jeffrey Dahmer. Jeffrey deixou um testamento onde dizia que não queria qualquer tipo de serviço funerário e seu desejo era ser cremado. Na ocasião, vários cientistas e especialistas da mente queriam estudar o cérebro de Jeffrey Dahmer, né? Para tentar entender melhor a fisionomia de um assassino em série. A sua mãe, a Joyce, inclusive, ela concordou com isso, mas o seu pai, o Lionel, foi contra. Então, como ficou aquele impasse, um juiz então determinou que o testamento dele devesse prevalecer, né? Ou seja, ser cremado. Em setembro de 1995, o seu corpo foi cremado e as suas cinzas divididas entre os pais, o pai e a mãe. O pai de Jeffrey, o Lionel Dahmer, escreveu um livro em 1994 intitulado A Father's Story, onde assumia a sua total falta de atenção aos problemas visíveis do filho, alegando que não fez nada para ajudá-lo. Já a mãe, a Joyce, depois que o seu filho morreu, ela se dedicou integralmente a ajudar pessoas doentes de AIDS e faleceu de câncer no dia 27 de novembro de 2000. Quanto ao seu irmão David, o que se sabe é que ele mudou de nome, já que quem tinha escolhido o seu nome tinha sido Jeffrey e ele não queria, ele mudou o nome e também mudou o sobrenome e vive no anonimato. Ele nunca nem visitou o Jeffrey na prisão. De acordo com o pai, ele se formou, casou, teve filhos e leva uma vida normal, longe da imprensa e dos holofotes, e não quer ser associado ao nome do seu único irmão, Jeffrey Dahmer. Um colega de Jeffrey do ensino médio, lá daquele fã-clube lá do Dahmer, né,
que foi o responsável inclusive por montar esse fã-clube, depois de tudo isso aí vir à tona, ele escreveu um livro intitulado Meu Amigo Dahmer, onde ele conta passagens da época ali em que eles estudavam, as brincadeiras, como era conviver com ele, como era a personalidade dele, enfim. Inclusive, partes desse livro foram utilizadas na criação da série da Netflix, bem como no livro do pai também foi utilizado alguns momentos da série. Embora esse colega de Jeffrey tenha escrito um livro com esse título, né, Meu Amigo Dahmer, o que se sabe é que eles não eram amigos, assim, que Jeffrey não tinha amigos nenhum, somente colegas de turma que ficavam rindo das bobagens que ele fazia, enfim, e se separaram assim quando o letivo acabou. Os assassinatos de Jeffrey Lionel Dahmer chocaram pela crueldade, pela total falta de empatia pelas vítimas, pela frieza e também por envolver lobotomia, necrofilia e também canibalismo, fazendo com que ele fosse considerado um dos piores assassinos em série dos Estados Unidos de todos os tempos. Quanto às suas vítimas, o que fica para nós é o questionamento, né, sobre a importância que aquelas pessoas tinham na época para a sociedade, para a polícia, enfim, que deveria protegê-los, né? A impressão que dá é que por serem negros ou asiáticos e ainda alguns deles homossexuais, pobres, e que eles não tinham importância alguma. Era o preconceito, era o racismo, era a homofobia que dominava aquela região pobre ali dos Estados Unidos, né? E todos ali viviam à margem da sociedade. E pelo Jeffrey ser branco, loiro, de olhos azuis, era acima de qualquer suspeita. Ninguém acreditava que ele fosse alguém com instintos tão ruins que fizesse mal a outra pessoa. Ao que parece, ao final de tudo, é que ele tentou lutar contra os seus instintos perversos por algum tempo e que depois ele acabou desistindo, né? E matando tantas pessoas inocentes assim. E no final acabou tendo um destino bem parecido como suas vítimas, principalmente como a primeira, que também morreu espancada por uma barra de ferro de academia, né? Um halter. It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. I started having these obsessive thoughts when I was about 15 and 16, and they got worse and worse. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power, complete dominance. They became reality. I was branching out. That's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water. And it never did completely work. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, fast? Bom, e esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui pra vocês. E se eu esqueci alguma coisa, vocês coloquem aí nos comentários. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, para me ajudarem a impulsionar o vídeo para mais pessoas e assim fazer o canal crescer, beleza? E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!